E aí, cinéfilo? Se você gosta de séries que não dão tempo nem para respirar, presta atenção. Netflix, Max e Prime Video escondem histórias pós-apocalípticas que vão muito além de sobrevivência, e algumas podem ser verdadeiras descobertas para você. Mas qual delas realmente merece entrar na sua próxima maratona? Eu sou o Miguel e você está no Filmeja 1. Bora descobrir? Vamos! Sem dúvida, a mais premiada da lista, The Last of Us. 20 anos depois de um fungo devastador transformar boa parte da humanidade em criaturas infectadas e agressivas, Joel, um sobrevivente amargurado e marcado por perdas profundas, aceita uma missão que muda sua vida para sempre. Levar Ellie, uma garota de 14 anos, através de uma América completamente arruinada. O que ninguém sabe no início é que Ellie é imune ao vírus, algo raríssimo naquele mundo. E essa imunidade pode ser a última esperança real da humanidade encontrar uma cura. O caminho entre eles está cheio de infectados cada vez mais mutados e perigosos, mas as ameaças mais assustadoras muitas vezes vêm de outros sobreviventes humanos, dispostos a matar por comida, armas ou controle territorial. A primeira temporada constrói com muito cuidado o vínculo entre Joel e Ellie, que começa como pura desconfiança e obrigação, e vai se transformando aos poucos numa relação quase paternal, cheia de camadas emocionais. A segunda temporada aprofunda ainda mais esse universo, trazendo consequências diretas das escolhas de Joel no final da primeira parte, e apresentando novos personagens que colocam tudo que Ellie construiu em risco. A série equilibra a ação intensa e brutal com um dos dramas humanos mais bem escritos da televisão recente, sem nunca perder a tensão constante de sobreviver num mundo que não perdoa a fraqueza. Disponível na Max. Logo depois, vem Fallout. 200 anos após uma guerra nuclear devastadora que praticamente destruiu a civilização como conhecemos, Lucy, uma jovem que viveu a vida inteira protegida dentro de um abrigo subterrâneo chamado Vault, precisa finalmente encarar a superfície, radioativa, violenta e completamente bizarra do deserto de Los Angeles para resgatar o próprio pai, sequestrado misteriosamente. O contraste entre a vida organizada e ingênua que Lucy conhecia dentro do Vault e o caos absoluto que encontra lá fora é um dos pontos mais fortes da série, cheio de humor ácido e violência repentina que pegam o espectador de surpresa o tempo todo. Ela cruza caminho com personagens completamente imprevisíveis, incluindo caçadores de recompensa moralmente ambíguos e facções que disputam poder num território sem lei nenhuma. A série mistura ação, ficção científica e uma sátira afiada sobre sociedade e sobrevivência. Tudo isso ambientado num universo visualmente riquíssimo, cheio de referências ao estilo retrofuturista que marca essa franquia. Cada episódio revela novas camadas sobre o que realmente aconteceu antes da guerra nuclear e quem são os verdadeiros responsáveis por aquele apocalipse, transformando Fallout numa mistura perfeita entre aventura, mistério e crítica social. É uma das adaptações de jogo mais bem-sucedidas já feitas para televisão, disponível no Prime Video. Se você já assistiu alguma dessas duas primeiras, deixa nos comentários qual delas te marcou mais e qual série pós-apocalíptica você recomendaria para eu trazer numa próxima lista. Isso me ajuda muito a montar os próximos vídeos e é rapidinho. Silo. Num futuro tóxico, onde o ar aberto virou sinônimo de morte certa, as últimas 10.000 pessoas que restaram vivem inteiramente dentro de um gigantesco abrigo subterrâneo, regido por regras extremamente rígidas que ninguém pode questionar sob risco de ser expulso para fora, uma sentença de morte praticamente garantida. Quando uma sequência de assassinatos e segredos abafados começa a vir à tona dentro desse silo, Juliette, uma engenheira determinada e cética em relação ao sistema, decide investigar a fundo o que realmente está sendo escondido, tanto sobre o mundo exterior, quanto sobre a verdadeira origem daquelas regras. A série constrói um mistério denso e claustrofóbico, onde cada nível do silo esconde segredos diferentes e onde confiar na pessoa errada pode custar a vida. Juliette vai descobrindo aos poucos que a história que todos aceitaram como verdade absoluta pode ser uma mentira cuidadosamente construída há gerações, sustentada por quem se beneficia de manter a população presa e obediente. Silo mistura ficção científica, suspense político e um comentário afiado sobre controle social e manipulação de informação. Tudo isso dentro de um cenário visualmente opressivo que reforça a sensação de aprisionamento o tempo todo. É um mistério lento e inteligente
que recompensa quem presta atenção em cada detalhe escondido. Disponível no Apple TV Plus. Séculos depois de um vírus devastador cegar completamente toda a humanidade, a sociedade regrediu a um estado tribal extremamente violento, onde clãs disputam território e recursos usando outros sentidos aguçados para compensar a ausência total da visão. Essa estrutura social inteira é ameaçada quando nascem dois gêmeos que possuem uma capacidade rara e praticamente lendária, a habilidade de enxergar, algo que a maioria das pessoas daquele mundo acredita ser mito ou heresia perigosa. Baba Voss, o líder que cria essas crianças como se fossem suas, precisa protegê-las a qualquer custo de forças poderosas que veem nessa capacidade tanto uma ameaça quanto uma arma valiosa demais para deixar escapar. A série constrói um mundo brutal e primitivo, cheio de batalhas físicas intensas adaptadas para pessoas que lutam sem depender da visão, criando coreografias de ação completamente diferentes de qualquer outra produção do gênero. Ao mesmo tempo, se levanta questões profundas sobre fé, conhecimento perdido e o medo que sociedades têm do que não compreendem completamente. Jason Momoa lidera um elenco que entrega tanto força física quanto profundidade emocional, sustentando um universo ambicioso construído quase do zero. É uma aposta ousada de ficção científica que ganha força a cada temporada. Disponível no Apple TV Plus. Twisted Metal. Num mundo devastado por um colapso, John Doe, um entregador extremamente tagarela e completamente amnésico, recebe a chance rara de conseguir viver dentro de uma das últimas cidades seguras que restaram, desde que consiga completar uma única missão perigosa: atravessar um território hostil e completamente sem lei, transportando um pacote misterioso cujo conteúdo ninguém revela a ele. No caminho, ele precisa enfrentar assassinos motorizados brutais e carros armados até os dentes, cada um controlado por personagens tão insanos quanto perigosos, incluindo um palhaço, obcecado por caos que se torna uma ameaça constante durante toda a jornada. A série mistura ação automobilística extrema com humor ácido e um tom quase de faroeste pós-apocalíptico, aproveitando ao máximo a mitologia bizarra que o jogo original já construiu ao longo dos anos. John Doe precisa aprender a confiar em aliados improváveis pelo caminho, mesmo sem lembrar completamente quem ele foi antes de tudo desmoronar, criando uma jornada tanto física quanto de autodescoberta. As sequências de perseguição são construídas com bastante criatividade visual, cheias de veículos completamente modificados em batalhas caóticas e imprevisíveis. Twisted Metal entrega uma adaptação divertida, violenta e cheia de personalidade, equilibrando ação insana com uma pitada de comédia constante. Disponível na Max. Se você chegou até aqui, já deixa seu like nesse vídeo e comenta qual dessas séries você ainda não conhecia e ficou curioso para assistir. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente. Sweet Tooth. Depois de um colapso global caótico, acompanhado misteriosamente pelo nascimento de crianças híbridas que combinam características humanas e animais, Gus, um menino cervo extremamente ingênuo e protegido a vida inteira por seu pai numa floresta isolada, precisa partir numa jornada perigosa pelo mundo exterior depois de perder essa proteção. Ao longo do caminho, ele se une a Jeopard, um andarilho durão, calado e marcado por um passado sombrio, que inicialmente só queria usar Gus para benefício próprio, mas aos poucos desenvolve um vínculo genuíno e protetor com o garoto. Juntos, os dois enfrentam milícias violentas que caçam híbridos, grupos que os veem como a cura para uma doença misteriosa, e uma sociedade dividida entre aceitar essas crianças ou temê-las completamente. A série equilibra um tom surpreendentemente esperançoso e até fantasioso, com momentos de violência real e perda genuína, criando um contraste raro dentro do gênero pós-apocalíptico. Gus carrega uma inocência que contrasta fortemente com a crueldade do mundo ao redor, e é justamente esse contraste que dá à série seu tom único, quase como um conto de fadas sombrio. Sweet Tooth prova que histórias de fim de mundo também podem carregar esperança genuína sem perder a tensão. Disponível na Netflix. Cidade dos Mortos. Um vírus mortal e extremamente contagioso se espalha rapidamente por Moscou, transformando a cidade inteira num caos completo, sem lei nenhuma, em questão de dias, com infectados agressivos tomando as ruas e serviços essenciais entrando em colapso total.
Um grupo de familiares e vizinhos, cheio de conflitos internos antigos, rivalidades pessoais e mágoas nunca resolvidas, é forçado pelas circunstâncias a colocar tudo isso de lado e se unir numa fuga desesperada em direção a um abrigo isolado no gelado norte da Rússia. A série constrói tensão tanto através das ameaças externas do vírus, quanto dos próprios conflitos internos do grupo, mostrando como situações extremas expõem os piores e os melhores traços de cada pessoa envolvida. Cada parada no caminho representa um novo risco, seja de encontrar infectados, seja de esbarrar em outros sobreviventes dispostos a tudo para garantir a própria segurança. Cidade dos Mortos aposta numa abordagem mais intimista do apocalipse, focando menos em ação espetacular e mais no drama humano de pessoas comuns tentando sobreviver ao lado de gente que às vezes mal suportam. É uma visão russa do gênero de sobrevivência que foge um pouco da fórmula americana mais comum. Disponível na Netflix. Tribes of Europa. No ano de 2074, com a Europa completamente fragmentada em tribos rivais, depois de um colapso tecnológico devastador que apagou praticamente toda a eletricidade do continente, 3 irmãos, criados numa comunidade pacífica, se veem forçados a se separar durante um ataque brutal de forças militares rivais. Cada um deles segue um caminho completamente diferente, se envolvendo com facções distintas que disputam poder num continente dividido, enquanto tentam desesperadamente se reencontrar em meio ao caos. No centro de tudo está um misterioso artefato futurista, capaz de restaurar tecnologia perdida, que se torna alvo de todas as facções em disputa, cada uma com planos completamente diferentes para usar esse poder. A série constrói um mundo visualmente rico, misturando elementos medievais com tecnologia futurista remanescente, criando uma estética única dentro do gênero pós-apocalíptico. Cada irmão vive uma jornada própria de amadurecimento, sendo testado moralmente por escolhas que colocam lealdade familiar em conflito direto com sobrevivência e ambição pessoal. Tribes of Europa entrega ação, política e drama familiar numa escala continental, mostrando como um colapso tecnológico pode reorganizar completamente relações de poder entre pessoas comuns. Disponível na Netflix. The Rain, uma chuva aparentemente inofensiva, mas carregada por um vírus extremamente letal, dizima quase toda a população da Escandinávia em questão de dias, forçando os poucos sobreviventes a evitar qualquer contato direto com água da chuva pelo resto da vida. Anos depois desse colapso inicial, Simone e seu irmão mais novo, Rasmus, deixam o bunker onde passaram a vida inteira escondidos e se unem a um pequeno grupo de jovens sobreviventes, cada um marcado por perdas próprias, numa jornada perigosa em busca de resposta e de uma possível cura para o vírus. Ao longo do caminho, eles enfrentam milícias violentas que assumiram controle de território, grupos rivais desconfiados de estranhos e a constante ameaça invisível da própria chuva, que pode voltar a qualquer momento sem aviso. A série foca bastante nas relações entre esses jovens sobreviventes, mostrando como amizade, desconfiança e romance se desenvolvem sob pressão extrema constante. Rasmus carrega um segredo que pode ser peça fundamental para encontrar a cura, tornando ele simultaneamente uma esperança e um alvo. The Rain equilibra drama adolescente com tensão de sobrevivência real, criando uma das séries pós-apocalípticas mais populares da Escandinávia. Disponível na Netflix. Fechando a lista, Daybreak. Depois de um apocalipse bizarro transformar praticamente todos os adultos em zumbis violentos, Josh, um adolescente sarcástico e observador, precisa navegar sozinho por uma Los Angeles completamente dominada por gangues adolescentes estilizadas, cada uma organizada em torno de estereótipos escolares levados ao extremo, como nerds armados e atletas formando verdadeiros exércitos improvisados. Josh usa humor afiado, criatividade e armas totalmente improvisadas para sobreviver nesse cenário caótico, enquanto busca desesperadamente sua namorada desaparecida em meio a esse novo mundo, sem regras nem adultos para impor ordem.
A série mistura comédia escrachada com ação exagerada e uma pitada de crítica social sobre cliques escolares. Tudo isso narrado com um tom irônico que quebra a quarta parede repetidamente, aproximando o espectador diretamente da mente do protagonista. Cada gangue que Josh encontra representa um exagero cômico de arquétipos adolescentes clássicos, criando confrontos tão engraçados quanto violentos. Daybreak aposta em um tom completamente diferente das outras séries dessa lista, provando que até um apocalipse pode ser contado com leveza, humor ácido e uma boa dose de ironia sem perder a essência de sobrevivência. Disponível na Netflix. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Me conta nos comentários qual dessas séries você já assistiu, qual você considera a melhor de todas, e qual outra série pós-apocalíptica você recomendaria para mim trazer numa próxima lista. Se inscreve no Filme Já 1, ativa o sininho e até a próxima.